Outubro de 2020, Estados Unidos. Um casal de pré-adolescentes começa um namoro inocente. Com 13 anos, por conta de seu amor juvenil, ela e ele começam a receber mensagens anônimas aterrorizantes. Mal sabiam os dois que a pessoa por trás de tudo estava mais perto do que imaginavam. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desta história que, assim, de uma vaga lembrança, mas eu assisti ao documentário da Netflix, já dando o nome agora, Número Desconhecido, Catfishing na Escola. Eu vou explicar o que é o catfishing e tal. Opa, que eu tudo daqui a pouco eu pego. Só que eu tinha uma vaga lembrança, porque é uma história recente, mas assisti ao documentário de uma maneira, assim, eu não lembrava de nada. E o documentário é excelente, porque ele vai dando viradas, tem viradas e viradas e viradas. O documentário de 1h20 é um filme de suspense e é um filme de terror da vida real. Então, aqui eu vou ter que falar do crime como um todo, senão eu não consigo contar nada pra vocês. Se você quiser antes assistir ao documentário, mas volta. O importante é você voltar. Mas aqui eu vou ter que trazer uma história que é terrível. Eu vou tentar o máximo possível levar o suspense como eu vi no documentário, para não te trazer de cara quais são as amarrações entre vítimas e autor da história. Porque é surpreendente. Ao mesmo tempo que, quando eu estava vendo o documentário, eu falava assim, acho que não é bem quem quer que estão olhando, porque tem elementos no crime interessantes que, quando o autor de crimes que a gente já fez aqui quer se desvencilhar do crime ali, o que ele faz? Ele joga um holofote para um lado, para a polícia olhar para aquele lado. E claramente é uma nova vítima que ele faz, né? Então ele faz um crime, tenta jogar no colo do outro. Você já tem uma vítima, aquele que é apontado depois como criminoso também se torna uma vítima. Então, esse tipo de maldade, ela não tem limite e ela tem prazer. E bastante prazer. Assim como eu já falei o nome da série, pra gente não esquecer, já vamos falar também da nossa queridíssima Insider, que está aqui no mês de setembro de 2025, onde a gente tem 15% de desconto usando o cupom BETO e fica de olho exatamente por estarmos em setembro de 2025, você pode estar assistindo quando você quiser. Fica de olho no canal também, mas também na loja insiderstore.com.br, porque ali você está com vários descontos, várias promoções, vários kits excelentes, que juntando o cupom BETO com 15% e com as outras ofertas, pode chegar até 50% de desconto. Que maravilha! Essa camisa aqui é a camisa Future Form que eu falo, que eu adoro, porque ela repele água, ela repele de verdade, é uma coisa interessantíssima. E ela cai super bem, ela tem um design que eu gosto muito da Insider, que ela gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar. Então ela ajuda a dar uma modelada no corpo, quem não quer, né, estar com o corpo mais interessante para si mesmo, primeiro, e para os outros também, porque a gente vive em sociedade. Mas e ela tem várias cores, ela veste extremamente bem, ela é agradável, tem um tecido muito agradável, um tecido extremamente tecnológico e que te permite usar com jeans, usar mais social, usar com bermuda, usar de qualquer forma, porque é uma camisa que cai muito bem e cai muito bem para todos os tipos de ocasião, né? Aquela festa que dá pra gente de bermuda porque tá calor, porque tá chegando calor também. Então, ela combina, você faz um grande armário com ela. Muito bom, inclusive você pode usar a própria bermuda que tem na loja, tem uma calça fantástica também deles, que também é a Future Form, tem uma outra que agora esqueci o nome, mas é excelente. Olha lá, passeia pela loja e se divirta, porque assim a gente vai. Também você vai se divertir, é uma palavra impactante para um caso como esse, mas é que, como o documentário da Netflix foi construído como um filme, você fica apreensivo e você fica grudado. É uma coisa assim, você assiste sem levantar, você não quer parar, você não quer olhar para o lado, você não quer tomar nada, você não quer tomar um refrigerante, você não quer comer uma pipoca, quer nada, você fica vidrado. A história é a seguinte, tudo aconteceu em outubro de 2020. Uma menina de 13 anos, chamada Lauren, só que o apelido dela é Lou, e isso é uma coisa importante já guardar. A Lauren tinha 13 anos, gente. Ela vivia numa cidade chamada
Beale City, lá em Michigan, fica no norte dos Estados Unidos. Eu fui dar uma pesquisada, é uma cidade que, segundo aparece, tem 300, não tem 400 pessoas no censo de 2000. Então, e você vê as imagens do documentário, eu não posso chamar nem de vilarejo, são 4 casas, não tem muita coisa. Parece que você tem uma área mais rural, então as pessoas vivem mais afastadas, pode ser isso. Como pode não ser, tem o Lago Michigan, né, que é desse estado, Michigan, que é o lago, inclusive, de Chicago, que fica ali um pouquinho para baixo dessa cidade. Mas é uma cidade que, em princípio, você para e pensa assim, né? Quem mora numa cidade grande, pensa em cidades assim, com paz, sossego, segurança, amizade. Porque para você morar tão pouca gente assim, né, é praticamente um Big Brother da vida real. Só que você vai perceber que nesses celeiros tão pequenos de nós dois, ou de todos eles, podem viver grandes mentes criminosas, como é o caso que vai acontecer aqui. A Laureen tinha 13 anos, uma menina super esforçada, uma menina que era uma atleta, uma grande atleta já na escola. Ela era uma menina mais quieta, com menos amigos, ela não fazia parte daquela turma popular, como aparecem naquelas séries americanas de escola, que eu acho que eu brinco que tinha que ter um FBI funcionando em cada escola americana para evitar aqueles bullying horrorosos, e é o que vai começar a acontecer aqui com essa garota. Ela tinha, então, paixão pelos esportes, uma menina em desenvolvimento com 13 anos, saindo da infância, indo para a pré-adolescência, olhando o mundo lá para frente, com os seus dissabores e sabores da sua própria imagem, dentro de uma família que a gente vai entender toda a desestruturação familiar, que a gente vai ver lá na frente, que resulta em muita coisa do que está acontecendo aqui, agora neste momento, desta data que eu estou te dando, outubro de 2020. Mas ela tinha um menininho, uma paixãozinha para chamar de amor, que era o Owen, que é um menino bonitinho também, que gostava de esporte, bem americano, é um casalzinho americaninho. Você olha assim, a foto é um casal americano. E eles se conheciam, óbvio, na escola, porque numa cidade desse tamanho, tudo é desse tamanho. Parece que tem um bar e uma choperia e essa mesma escola. Então, todo mundo que vive nessa cidade dela convive nos mesmos lugares. E a Laureen, então, ela tem esse garotinho com quem ela se aproxima e eles começam a namorar. Um namorico de 13 anos de idade. É importante essa idade. E quando você for assistir o documentário, lembre-se que essas pessoas que estão contando as histórias dela hoje, elas não tinham essa cara já de pré-adulto ou adulto que eles mostram agora. Eles eram crianças. Crianças que precisam ser protegidas. Mas dentro daquele universo, daquela escola, onde uma nova forma de sociabilidade se forma, a Laureen começa a namorar o Owen. O Owen era o melhor amigo de uma menina que era a grande popular da escola. Vamos guardar o nome dela, que é importante, também é Chloe. Se eu não me engano, o nome dela é Chloe. Deve ser isso. É Chloe, o Cardal. Eu e meus nomes, né? Eu e meus nomes, tudo. Como é que é? A Chloe. Então você tem a Laureen, a menininha de 13 anos, loirinha, magrinha, que jogava esporte, que se apaixona pelo Owen, que é um menino também de esportes. A Laureen, menos popular na escola, mais reservada. E o Owen é aquele garoto que faz futebol americano e que tem uma grande amiga chamada Chloe, que é a menina popular da escola. Então você tem uma balança estranha nessas horas e parece enredo mesmo de filme de sessão da tarde, tipo A Garota Rosa Choque, onde vai existir uma disputa pelo mesmo menino. Será que é isso que vai acontecer? A menina, na verdade, a Chloe, a popular, que é a melhor amiga do Owen, na verdade ela é apaixonada pelo Owen e está com invejinha de que a garota menos popular conseguiu seu grande amor. É uma história que se constrói, é uma história muito que é possível e é em cima disso que vai começar a se construir uma crueldade que a lei ainda não abarca. E eu acho isso sempre importante. Quantos crimes a lei só olha o crime naquele momento e na sua totalidade exata e da pele, e não da alma e do coração e da mente. Eu falo das lesões, por exemplo, lesão leve, grave, gravíssima, o quanto que a mente também foi lesionada e não é levada em consideração na hora de computar as leis. E neste caso aqui, o que vai acontecer com essa menina? A lei, inclusive a própria lei americana, ela é muito branda, o que permite que pessoas ruins, como o que nós vamos ver até o fim, exerçam com seu prazer com
com mel no azul, como diria a Rosângela Monteiro. Mas essa menina, então, está namorando o Owen, a Lauren, e tem essa outra menina, a Chloe. Num dia específico, no começo de namoro, eles começaram a namorar ali, é em outubro que vão começar, que tudo vai começar a acontecer, tem uma festa de Halloween. Então eles deviam estar começando a namorar fazia um mês. A Chloe, essa melhor amiga do menino aí, do Owen, ela faz uma festa de Halloween e não convida a Lauren, porque ela não é amiga da Lauren. E ela não gosta da mãe da garota. Elas não se curtem muito. Mas o Owen fala, não, você vai sim. Você vai comigo, você é minha namorada. E ele leva a menina para a festa de Halloween. Quando acaba essa festa, a Lauren começa a receber mensagens que elas são de ódio, prazer pelo ódio que tem por ela, de sadismo, de maldade pura, de ódio pelo ódio. São mensagens, a primeira mensagem que ela recebe é assim, você é a garota mais feia que eu já vi na vida. Bom, para uma menina de 13 anos, em formação de autoestima, receber essa mensagem é horrível, só que com um detalhe, chega um número, não é um número sem identificador, é um número de telefone, que criou um grupo. Nós aqui usamos muito o WhatsApp. Nos Estados Unidos eles usam mais o Messenger do iPhone e tudo mais. Mas imagina que eles tivessem essa pessoa, esse número desconhecido, criou um grupo no seu WhatsApp, no WhatsApp dessas duas pessoas, juntando o Owen, o namoradinho, e a Lauren, a namoradinha. Ali, e um terceiro elemento que é esse número desconhecido, que ninguém sabe quem é. Chega uma mensagem, você é a garota mais feia que eu já vi na minha vida. Quem recebe essa mensagem é para a Lauren, mas o namorado dela também já recebe, porque eles estão no mesmo grupo com esse número desconhecido. E ali começa a cacetear mensagens de um nível. É de um nível tão baixo, até a Netflix ela conseguiu traduzir certas coisas que foram escritas de uma maneira menos vulgar do que é de fato em inglês. É de um nível tão pornográfico, de uma mente tão deturpada em todos os sentidos, que é vexatório demais para quem recebe e é horrível, é horrível ler aquilo. E vamos lembrar uma menina de 13 anos com um menino de 13 anos. Mensagens extremamente sexualizadas do tipo, eu e o Owen, a gente fica se agarrando porque na verdade ele me quer, ele não gosta de você, tá? Porque você tem a bunda caída, você é seca, anorexada, você é horrorosa, ninguém gosta de você, seu cabelo é feio, ninguém gosta de você. Essa menina Lauren, ela recebe mensagens que destroem ela no corpo, na forma de ser, na personalidade e principalmente também nesse momento que você está nessa fase de transição, na atração que você quer que o outro tenha por você. E ela não tem ali um exercício claro ainda da vida. É uma menina de 13 anos, mas desse tamanho. Além de tudo, muito protegido pelo próprio universo. Só que ali vai habitar o diabo, né? Ou seria a diaba? Vamos lá comigo para descobrirmos. O Owen começa a ser impactado também por essas mensagens e eles no começo ficam só entre os dois, só entre o casal, eles ficam um pouco angustiados, até que as mensagens começam a ficar muito insistentes e muito mal criadas e com detalhes, chamando ela de Lou. Lou é um apelido que só as pessoas muito íntimas dela chamam ela. E revelando segredos de conversas entre pessoas muito próximas a Lauren. Não próximas ao Owen especificamente, mas tudo que a Lauren fazia, essa pessoa que mandava a mensagem sabia, falava e curtia o prazer de você nunca vai me descobrir. E ela revelava coisas sexuais que ela quer fazer e que ela disse que fez com o Owen, que o menino de 13 anos, inclusive, não faz ideia do que aquela mulher está escrevendo, ou aquele homem está escrevendo. Porque fica uma coisa, assim, a sensação que você tem lendo as mensagens é que é alguma colega deles com inveja da Lauren, ou muito apaixonada pelo Owen, ou as duas coisas em conjunto, quis se fazer de mal, exercer o seu fascínio para destruir aquele casal. E essas mensagens começam a correr muito forte do tipo, você tem que largar dele. Você vai largar dele, ninguém quer você com ele. Se você, Lauren, não terminar com o Owen, e o Owen lendo isso, porque está no mesmo grupo que os três, e eles respondem, eles ligam para esse número não atende. E a própria pessoa que manda a mensagem, quando a Lauren especificamente liga, ela fala assim, ela não atende e manda, para de me ligar que eu não vou te ligar, porque eu estou pegando no bidugo do Owen, sabe assim?
ela começa a colocar em xeque, inclusive, se aquilo não é um exercício do Owen junto com alguém para maltratar ela. Porque começa a se ter, em cima daquelas mensagens, a dúvida: quem manda isso? Porque esse número é desconhecido. E esse número, não é um número que você comprou um chip e pôs. Ele é um número daqueles pings, daqueles sites, tipo de telemarketing, que você recebe um número, você bloqueia, mas vem outro. Porque ele tem um negócio que ele muda o número que você vai receber. Então, quem usou isso foi, por exemplo, a Armanda Partata. No caso da Armanda Partata, ela usou isso para infernizar aquele que ela chamava de ex-namorado, que nunca foi nada. Né? Aqui o caso Armanda Partata, o caso comentado, entrevista com o delegado, tem uma série de conteúdos aqui, só procurar aqui no canal. Por quê? Essas pessoas, elas começam a ter conhecimento de tecnologia para facilitar não ser pego. Só que a arrogância vai ser determinante para essa pessoa começar a deixar rastro demais. E rastro digital, gente, existe. Tá? Não tem esse papo de, eu usei esse ping e ninguém... Acha. É claro que muitas vezes a polícia está a reboque do crime. O crime está na frente, mas ele está sempre se aproximando. O crime começou a usar isso, a polícia vai começar a usar. Daí o crime vem para cá, ele vem para cá. Mas, por exemplo, esses pings, esses negócios que a pessoa entra e altera o número, assim se descobre quem foi. Então não usem isso achando que vocês estão invencíveis. A tecnologia, ela é a favor do bem e do mal. Só que o mal, ele vai padecer nessa hora porque o bem vai conseguir se utilizar, inclusive, do que é feito para descobrir quem é o ordinário, a ordinária dessa história. E essa menina começa a receber muitas dessas mensagens. E chega um certo momento que esse casal, o Owen e a Laureen, por serem, inclusive, crianças de 13 anos, eles chamam seus pais e mostram o que está acontecendo. Os pais ficam horrorizados com a quantidade e com a má qualidade do que é escrito, não no sentido também ortográfico, mas do uso das palavras. É de muita vulgaridade, é de muito baixo nível, é de muita sexualização daqueles dois serizinhos de 13 anos ainda. E os pais começam, tanto os pais da Laureen como os pais do Owen vão até a escola e falam: gente, só pode ser alguém daqui. Porque a menina fica recebendo mensagens, eles ficam os dois, né, recebendo mensagens, inclusive durante a aula, em exercícios das coisas que são feitas, de formas do que está acontecendo durante o período escolar. E fica-se muito assim, mas quem pode ser, quem é que tenha essa estrutura? Do nada, vão acabar as mensagens, porque a Laureen e o Owen vão resolver terminar o namoro deles. Depois de um ano, param as mensagens, elas são cessadas, e depois de um certo tempo voltam as mensagens. Quando as mensagens voltam, a Laureen e o Owen resolvem terminar, porque eles falam assim: gente, a gente não vai conseguir namorar, porque, sei lá, quando a gente for adulto e estivermos morando em Nova York, a gente pode se reencontrar pela rua e voltar a esse namoro. Mas, assim, era um namoro que estava fazendo mal para os dois, e principalmente para todas as famílias. As mensagens são retornadas, ela para um certo período, um ano depois voltam as mensagens, eles vão terminar, só que as mensagens vão continuar num nível ainda maior de números e de crueldade e de sexualização. A própria mãe do Owen tira o celular do menino, porque aquilo estava fazendo tão mal para o garoto, as coisas que estavam sendo escritas, e ele começa a ficar nervoso, a ficar vidrado naquele ser horroroso que você não sabe onde ele está me olhando de onde. Porque começam a achar, por exemplo, será que é a Laureen que está mandando essas mensagens para aparecer, porque ela é uma garota mais quieta? Será que ela, na verdade, ela é a autora das mensagens que falam mal dela, para que o Owen tenha pena dela e fique com ela? É uma síndrome de Munchausen. É o Owen que está mandando essas mensagens junto com uma pseudo-namoradinha para maltratar a Laureen? Poderia ser, poderia. A gente viu aqui garotos de 14 anos e meninas de 15 anos matando família do garoto de 14 anos no Rio de Janeiro, jogando na cisterna e achando que depois mata a mãe. A maldade, ela não tem idade. E o desejo de exercer o mal já está cada vez mais jovem. E, inclusive, os jovens entendem mais de tecnologia. Então começa, inclusive, a Laureen e o Owen começam a serem vistos como, na verdade, eles sendo os autores daquilo. Olha que horror que vai começando a acontecer.
Só que vai ter um momento, e os pais do Owen e os pais da Lauren ficam muito em cima, principalmente as mães. A mãe da Lauren e a mãe do Owen são extremamente ativas, no sentido de quererem descobrir quem é que está fazendo isso com os filhos delas. A mãe do Owen, ela passa a não dormir, ela fica com o celular do menino, chegam 50 mensagens em horas, das coisas mais horrorosas. Essa pessoa que manda mensagem assim para a menina: sabe por que você perdeu o Owen? Porque você não sabe fazer sexo oral. E eu estou fazendo sexo oral nele. Gente, a menina tem 14 anos, 13, 14 anos. Assim, é um site de pornografia as coisas que ela escreve, ou ele escreve. Então segue, eles vão continuando nas mensagens. A mãe da Lauren e a mãe do Owen vão na escola, ficam muito em cima, e tem um determinado momento que vai ter um jogo de basquete, e a Lauren, inclusive, ela começa a ir mal no jogo, o Owen começa a ir mal, porque você fica psicologicamente abalado num nível que você entra em depressão com uma coisa dessas. A Lauren, então, e se pergunta muito por que eles não trocaram o número do celular, né? Vai até acontecer uma coisa, por que não aconteceu, por que não trocou o número do celular? A Lauren, nesse jogo de basquete, ela tem um ponto antes, que é importante. O Owen, não sei se é antes ou depois disso, mas é um ponto importante para a gente já ter, para você, quando descobrir quem é, para entender quanta maldade que essa pessoa tem, e depois vai querer desconstruir toda a história. O menino, o Owen, ele vai começar, claro, já passou um tempo, ele já não namora mais a Lauren, eles estão terminados, talvez até terminassem mesmo se não tivessem as mensagens, né? Que o causador de tudo são a mensagem. É uma história não vivida. Ele vai conhecer uma menina numa cidadezinha próxima. Eles começam um namorinho. Quando eles começam um namorinho, essa menina nova começa a receber mensagens, a mãe dessa menina nova começa a receber mensagens desse número desconhecido, falando as mesmas coisas, não sobre a menina, mas falando do Owen, que ele era dela ou dele, que o Owen é dessa pessoa que manda a mensagem, que quem está mandando a mensagem está fazendo isso sexualmente com ele, que eles estão juntos, que eles estão rindo da cara da menina, e a menina fica tão assustada, fala: beijo pra você, né, garoto? Tchau, foi embora. E ele começa a ficar, inclusive, sem possibilidade de se relacionar num momento da vida que as paqueras são importantes, até para você se entender o que você quer, como você gosta, o que você faz, quem te atrai, quem você atrai. E ele começa a ficar isolado nesse universo, principalmente esse universo da paixão. As mães, então, continuam ali batendo na escola quem é que chama a polícia entra na história, não faz muita coisa no começo. Só que, num determinado jogo de basquete, a Lauren vai extremamente mal. E ela é uma menina super com medalhas e tudo mais. Então ela tem um real talento no esporte, principalmente no basquete. Nesse jogo de basquete, ela não faz uma cesta. E quem manda a mensagem, a pessoa que escreve essas mensagens, manda para ela tirando sarro do jogo e falando que a pessoa que escreve a mensagem, no caso, tinha ido muito bem no jogo, ou seja, dando a entender que quem manda essas mensagens é do time de basquete. Então, só que fica uma coisa estranha. Aí já é aquilo que eu falei no começo, é um holofote para você não olhar para mim, eu jogo para o outro, e o outro vai, e a polícia vai em cima desse holofote, a polícia cai Por isso que chama catfishing, gente. Catfishing é gato por lebre, vamos chamar assim. Então, quem está se vendendo é um gato, só que você vai descobrir... a gente chama gato por lebre, mas é peixe-gato, né? Como se fosse você querendo comprar o peixe, mas levou o gato, ou querendo comprar o gato, levou o peixe. A pessoa se faz de um e, na verdade, é outro. Por isso que é catfishing. Ou catfishing, no caso, que ainda está acontecendo. Então, eles jogam essa mensagem, joga todo um canhão de luz em cima de quem? Em cima da Chloe. A Chloe, aquela menina que é a melhor amiga do Owen, que não gosta da Lauren, que faz a festa de Halloween e tudo mais, a Chloe e a Lauren jogam basquete juntas, porque as duas são boas de esporte. Só que elas não são amigas. E naquele jogo específico, quem tinha ido muito bem tinha sido a Chloe. A polícia, então, começa a olhar para a Chloe como sendo a stalker, com um detalhe. Eu estou escutando essa história aqui, vai demorar o quê? Meia hora, 40 minutos? Aquilo demorou 2, 3 anos. Essa menina, a Chloe, que era a grande popular da escola, uma menina
que podia lá ter seus problemas de fazer bullying com os outros, e acredito que fizesse mesmo, mas nesse caso ela não era de verdade, já estou trazendo spoiler, não é ela quem manda essas mensagens. Mas as pessoas passam a achar que ela é a autora. Inclusive, tem os depoimentos dela tomado, gravado pela câmera corporal do policial, do delegado no caso, e fica bem claro, evidente ali, que o delegado já está avisando para ela, você vai pagar na cadeia, hein, garota. E ela fica assustada, porque ela fala, não fiz nada, não sou eu que estou mandando essas mensagens. E todo mundo, ao mesmo tempo que tem gente que acha que é ela, os mais espertos olham e falam assim, cara, não tem como ser ela, por que ela se entregou? Que prazer é esse, né? E assim, lembra que eu falei que a Lorraine e o Owen se separaram? Os ataques a Lorraine continuaram, e com fotos, pegando fotos do casal e destruindo ela com charges, como se fosse rasgando e tal. E as mensagens continuam dizendo não só que o Owen pertence a essa pessoa que manda as mensagens, que essa pessoa que manda as mensagens quer fazer sexualmente com ele isso, que ele é dessa pessoa, como ele começa, essa pessoa que manda, ela começa a atacar a Lorraine, não só mais fisicamente, mentalmente, mas ela começa a atacar a vida. Ela diz o seguinte para a Lorraine, por que você não tira a sua vida? Por que você não se mata? Você não serve para nada nesse mundo. Olha o que essa pessoa fala. Se você não tirar a sua vida, a gente aqui vai dar um jeito de acabar com a sua história. Então você tem a opção de, antes de a gente te matar, se mata. Olha o que mandam para uma menina aí já com 14 para 15 anos. Numa fase da vida extremamente complicada, de você ainda não se entender, e você está passando, no caso da Lorraine, um terremoto onde ela não tinha mais um namorado, ela já era uma menina sem muitos amigos, ela se afasta de todo mundo, ela não confia em mais ninguém, ela só vive dentro de casa e ela só fica perto de quem? Da mãe e do pai. Porque, em princípio, são as pessoas que mais deveriam protegê-la. Quase foi meu I see dead people aqui na história de quem é que está mandando essas mensagens. E a história vai continuando. A mãe do Owen começa a se infernizar e fala, chega, ela vai atrás do FBI. E o FBI entra na história. Quando o FBI entra na história, já tinham sido enviadas mais de 1000 mensagens desse número desconhecido para o Owen e para a Lorraine, e também um pouquinho aquela vez lá para a menina de fora. Tem uma garota, inclusive, que é a prima do Owen, que é uma menina mais estranha, vamos dizer assim, e que ela é colocada também como possível autora, e a própria mensagem começa a escrever para ela. Quem manda, o autor das mensagens, começa a escrever para ela também um pouco. Então você tinha mais de 1000 mensagens com 3, 4 pessoas sendo abordadas, mas principalmente o Owen e a Lorraine. E você percebia que existia um fascínio pelo Owen, um desejo sexual amoroso, tarado e tarada em cima dele. E aqui na Lorraine, um desejo, um horror, uma inveja, uma destruição, porque talvez a pessoa percebesse, quem estava mandando a mensagem, que apesar dos dois terem sido separados, o Owen não seria de quem estava escrevendo e poderia-se ter uma possibilidade de, no futuro, os dois voltarem a ficar nem juntos. Então, nada como a Lorraine, inclusive, tirar a própria vida, porque daí ela está realmente eliminada da fila. Como se, tirando a Lorraine, quem manda a mensagem fosse conseguir ter alguma coisa. É isso que eu não entendo nas pessoas. É assim, eu estou afim de você, você não está afim de mim, eu faço de tudo para você ficar sozinho. Isso significa que uma hora você vai olhar para o mundo e falar, Deus, só resta essa pessoa insuportável? Não, né, gente? Eu não entendo que mente é essa das pessoas que acham que, assim, você é só a única solução. Meu amor, a minha solitude é muito melhor do que a tua companhia. Mas o FBI entra e começa a analisar os IPs ligados àqueles números. Por que não foi feito isso antes, gente? É assim, porque a polícia fez um trabalho burocrático e ruim. A polícia ali dessa cidadezinha não estava a fim de trabalhar muito, né? E detalhe, o pai da Chloe era policial. E era sempre colocado que nada estava andando porque o pai da Chloe, como policial, estava impossibilitando de a filha dele ser presa. E não era nada disso. É só simplesmente porque o delegado não fazia o seu trabalho. Não ia adiante. Achava que era uma... Estava com preguiça, né? Estava, saco cheio. Mas a mãe do Owen não permite que o filho continue vivendo uma vida limitada, porque o menino não podia mais ter celular, ele já estava ficando extremamente agressivo, ele estava indo mal na escola, o esporte já para ele já não conseguia mais resolver, ele já estava sendo agressivo no esporte,
Porque nos confrontos, né, essas coisas de jogar isso, aquilo, você confronta, você acaba batendo fisicamente, ele tá com senso agressivo com os amigos. Então, a mãe fala, eu vou salvar meu filho. E ela vai atrás do FBI, o FBI entra e começa. Quando o FBI entra nessa história, e ele começa a fazer, ele percebe o seguinte, esse ping, que chama ping, esse número que fica mudando, está ligado a um IP. Então ele precisa saber de quem é esse IP. Isso daí, tudo bem, é o seu RG, mas o RG tecnológico, é o IP do seu celular, eu não consigo descobrir que é seu, se eu não tiver o seu celular para confirmar. O seu número, alguma coisa assim. Então ele pede, o FBI pede, para todo mundo, para a mãe do Owen, mandar todo mundo que eles acham que pode ser o autor. E eles mandam, claro, todos os colegas de escola do Owen. E não dá. Não dá match. Não dá match, não dá match, não dá match. Aí eles falam, será que pode ser um adulto? Desde o início eu achava que seria adulto, porque eu achava que aquela maldade toda construída, principalmente a sexualidade, o jeito de falar, a forma de escrever, é de alguém que tem algum conhecimento de algumas coisas. E aí eles mandam todos os adultos do celular do Owen. Quem você acha que foi? Quem você acha que é a pessoa que está mandando mensagens para a Laureen falando que ela é feia, esquelética, com a bunda caída, com o peito murcho, que ninguém deseja ela, que quer que ela tire a sua própria vida, que ela é uma menina horrorosa, que ela não vai ter nunca nada, que ela não serve para nada. E pro Owen, manda você, praticamente assim, você é meu e eu vou fazer o maior sexo da minha vida com você. Vou contar até 3. Quem você acha que é? Você escreve aí no comentário. Contar até 3 eu vou contar. Então escreve aí. Quem você acha? Você acha que é quem, dentro de todas essas pessoas que eu falei? É óbvio que eu já falei aqui quem é o autor ou a autora de tudo. Então vai lá. 1, 2, 3. A revelação no documentário, eu gritei. Porque eu sabia que só podia ser um adulto. Mas por mais que depois você fala que é óbvio, você não quer acreditar. Quem manda as mensagens todas para a Laureen e para o Owen é a mãe da Laureen. É uma mulher horrorosamente, né, de alma, chamada Kendra Licari. Kendra Licari, ela tinha à época uns 40 anos. E ela era uma mulher que depois vai se fazer um pouco o desenho psicológico dela, perfil. Ela era uma mulher que trabalhava com TI, ou dizia que trabalhava com TI. Ela era uma mulher que, segundo a família, era sempre muito aparecida, ela gostava muito de ser o centro das atenções, ela queria ser olhada. Aí ela casa com o pai da Laureen, tem a Laureen muito jovem, já se aparecia em cima disso tudo e dizia que ela ganhava muito bem. E ela começa, inclusive, a levar a família à falência, porque ela primeiro se descobre depois que ela nem trabalhava. Ela mentia que tinha saído de um emprego, ela tinha sido demitida de um. Ela falava que estava no outro emprego, ela não estava trabalhando. Ela falava para o marido que, como ela era mais inteligente que ele, porque ela trabalhava com tecnologia, matemática, ela cuidava do dinheiro. Eles perderam tudo, ela não pagava nenhuma conta. Ela disse depois que a culpa é do marido, mas é óbvio que a culpa é dela. E ela tem um fascínio, é aquele tipo de mãe que quer ser a filha. Quando a polícia consegue o IP e que chega, gente, você tem no documentário, a polícia chegando na casa dela e contando para ela que descobriu que é essa ordinária. A mulher, assim, eu tô com uma raiva dessa mulher, eu tô nos nervos com ela. Posso ver essa mulher, hein? Ai, como essas pessoas elas conseguem dominar a mente dos outros. E a polícia chega, fala pra ela, nós descobrimos que é você, ô bandida, ordinária. Ela fica muito, ai, meu Deus, por favor, não continuar. Não foi isso. Ela começa a inventar uma história de que ela, as primeiras mensagens, aquelas que ficaram só durante um ano, não foi ela que mandou. Não foi ela não começou nada. Mas que daí ela não sabe. E é muito interessante esse tipo de mãe narcisista, que é o que essa mulher é, que você vai ver o depoimento, que é muito interessante, como ela é a vítima. Não é a filha, não é o Owen, não é a Chloe que foi apontada, a menina lá que foi apontada como a stalker. Cara, aquela menina lá, ela perdeu 1 ano de escola, ninguém mais falava com ela, ela destruiu a vida de várias pessoas, mas principalmente dessas 3 apontadas.
A filha dela, que recebeu que é isso, ela joga tudo pra ela. Essa mulher, nem guardar o nome dessa chata aqui. Como é que é o nome dela? Maldosa, má. Kendra Licari. Ela quer dizer o seguinte, que aquelas primeiras mensagens, alguém mandou e ela não sabe quem foi. E que aí ela queria descobrir quem estava fazendo aquilo com a filha dela. Aí ela, então, entrou nesse ping, criou esses números falsos e mandou para o grupo como a mensagem lá atrás fazia. Que ela, na verdade, é uma copycat. Ela estava imitando e que não é ela que começou toda essa história. E que ela, na verdade, queria saber quem estava fazendo aquilo com a filha dela e queria que a filha dela falasse um nome. Chama a menina de anoréxica, feia, peito caído, tal, não sei o que lá. E ela fala assim, não, essa menina aqui, essa tal de Alexa, você fala qualquer coisa parecida, ela fala com você. Eu não suporto a Alexa. Bom, vamos seguir. Então, ela estava falando o seguinte, que aquelas primeiras mensagens, ela não fez nada. Ela não foi ela, mas que ela estava assim. E que ela queria saber de tudo, como que a filha dela desse o nome. Sendo que essa mulher fez várias personagens. Ela me lembrou a mulher do Tony Flor, me lembrou outros crimes. Porque ela ficava indo na polícia todo dia para saber como é que estava a investigação, para saber se estava perto dela, né? E ela ficava em cima da filha para saber como é que a filha estava, para pegar todas as informações particulares da filha, para escrever para a filha, mostrando que quem a odiava estava ao seu lado. Mal sabia a filha que era a mãe. Gente, essa menina, essa mãe, escreveu para a filha tirar a própria vida. Ela falou para a filha para ir fazer sexo oral no menino, mas de 13 anos. 13, 14. Ela não teve problema nenhum em destruir a confiança da filha dela no ser humano. E ela diz que ela é uma vítima, que na verdade ela não sabe o que aconteceu. E que no meio disso a cabeça dela não estava legal. E que ela só queria saber quem estava fazendo aquilo com a filha. Ô mentirosa, você só quer saber o que estava fazendo aquilo com a filha. Por que você foi atrás da nova namorada do Owen? Ué. Ela se faz de vítima em 100%. E tem gente falando que ela é uma síndrome de multialvo por procuração. Não é síndrome de multialvo, gente, é maldade. Isso daí é perversidade, isso daí é crueldade, isso daí é narcisismo, isso daí é o mal pelo mal, é uma mãe ruim, uma mulher pedófila. Por quê? Depois o menino vai saber, vai revelar, que quando ele estava na casa com a namorada dele, com aos 13 anos de idade, eu não quero guardar o nome dessa mulher horrorosa. A Kendra ficava em cima dele o tempo inteiro, ficava fazendo tudo por ele, cortava até o bife dele, ficava rindo muito. Ai, você é tão divertido, você é tão divertido. Depois que a filha já tinha até separado o menino, ela ia a todos os jogos dele, ficava, oi. Ela, essa senhora horrorosa, ela virou treinadora de basquete da filha para ficar mais perto, para saber o que a filha, ali do time da filha, para saber tudo que está acontecendo. E ela foi, não ganhava nada, hein? Ela foi porque por opção, por generosidade, esqueci o nome daquela palavra lá, que eu esqueci. Então ela articulou tudo para ficar perto do Owen, porque sexualmente ela tem atração por ele. É uma pedófila. Ah, não existe mulher pedófila. E é muito interessante que no documentário não se fala essa palavra em cima, porque a mulher não pode. Gente, pedofilia é pedofilia. Essa parafilia é uma parafilia. E tem um momento da prisão dela que a filha descobre que é a mãe que manda as mensagens. Você vê a menina, ela foi chupada, a alma dela foi puxada. A menina fica assim, e a mãe fica abraçando a filha. Filha, tô com você, filha, minha filhinha. Filhinha, papai, mamãe te chama, mamãe te chama, mamãe te chama. Mamãe só pediu pra você se matar, só falou que você era horrorosa, só falou que você não serve pra nada, só falou que você não serve nem porque nasceu. Aí ela fala, e ela chora muito. Ela chora porque ela quer ser a vida. Ai, tô com uns cornos com essa mulher. Acordei cedíssimo pra gravar porque ela me deixou nervoso. Mentirosa. Porque ela quer ainda, o que acontece? Aí ela todo mundo vai descobrir, né? O marido se separa na hora, o marido foi incrível, o marido chega e fala, sai da minha casa, sai de perto da minha filha. Porque aquilo é um monstro. Essa mulher é um monstro, ela tem hoje 45 anos, ela viva mais 40, é um monstro que tem que ficar sozinha, isolada do mundo.
E sem celular. Eu acho que tinha que proibir ela ter qualquer coisa de tecnologia perto dela. Quando a polícia, inclusive, chega para pegar o celular dela, ela dá o celular. Quando o marido chega e descobre tudo, ele fala assim, mas ela tem outro celular. Aí a polícia fala, garoto, você me dá o celular, você vai ver só, eu vou quebrar a casa inteira, você vai me dar o celular. E você percebe a casa, como ela está mal ajambrada, como aquela família está vivendo o inferno já ali dentro. Porque eles foram decaindo muito em todos os sentidos, de nível socioeconômico, amoroso, de limpeza. Aquela casa lá não tem um veja dentro daquela casa. Porque a família estava em decadência emocional, por conta dessa mulher, que além de ser uma tarada no namorado da filha, de destruir a filha e falar para a filha se matar, ela destruiu toda a família financeiramente, ela levou a família à falência. Ela é uma mentirosa, ela mentia que trabalhava, ela nunca trabalhou, essa mulher mente o tempo inteiro, como ela mente nesse documentário, chorando. E quando ela foi condenada, por que condenada? Ela foi a 1 ano e meio de prisão. Olha só como é pouco a pena. Mas pelo menos ela ficou 1 ano e meio na cadeia. Aqui no Brasil, 1 ano e meio você não vai nem para a cadeia, né? Você vai direto para o aberto. Aquelas coisas. O que aconteceu? A justiça falou e você não pode mais chegar perto da sua filha. Mas a filha quer ficar perto da mãe. A filha, a Lauren, ficou se comunicando por cartas com a mãe e por telefone, pelo que eu entendi, por e-mail, deve ter isso lá na cadeia nos Estados Unidos, pode usar computador. E elas ficam numa paixão de mãe e filha. As duas ainda não se encontraram, acredito, não fica tão claro no documentário, porque o pai não deixa, e ela ainda não é maior de idade. Ela deve ter hoje, não sei se no estado dela é 21 anos, mas ela ainda não pode chegar a encontrar com a mãe dela. Ela quer, mas não, ela acha que não é a hora. Talvez, quando ela foi julgada e presa em 2024. Em agosto de 2024 ela foi presa. Talvez, ela foi presa em 2022 e ela saiu dia 8 de agosto de 2024. Então ela já está há mais de 1 ano solta. Talvez o pai tenha feito um brilhante trabalho com a filha de mostrar o quanto que aquela mulher é horrorosa e vai ser horrorosa para sempre. E é óbvio que ela vai criar uma ceninha de tadinha de mim, a mamãe te chamar, fica com a mamãe tá aqui por você, só quer que você se mate, só isso. Que é isso? Então talvez ela, ainda mais com esse documentário agora, talvez ela assista e perceba o quanto ela continua sendo feita de trapo pela mãe. E o quanto será assim o resto da vida. Porque mães que se projetam em filhas, especificamente, é para sempre. E se você tem mãe que se projeta em você dessa maneira, que usa a mesma roupa que você, o mesmo cabelo, quer na balada, cai fora. Cai fora. Competição de mãe com filha é a pior coisa que existe. É terrível. Toda mãe narcisista é horrorosa. E ela sempre vai eleger o seu preferido, simplesmente quando tiver menino. Segundo já me contaram a Ana Beatriz, o Carlos, a Rosângela e tal. Agora, com mulher, aí é projecionar. Aí é uma questão, ela quer ser você. Mas meu amor, não, ai, minha mãe é super minha amiga, a gente vai pra balada, a gente usa a mesma roupa, a mesma maquiagem. Isso não é legal. Isso não é legal, porque você não pode estar disputando o mesmo espaço com a sua mãe, ou sua mãe querendo estar no mesmo lugar que você, olhando para os mesmos homens ou mulheres que você olha. Pelo amor de Deus, gente, tem gente que olha e fala assim, mas tá tão óbvio. Por quê? Porque a mãe manipula desde criança, que é o que aconteceu com essa... Gente, a Lauren, que tem tudo isso que a mãe escreveu, que mostrou o diabo que mora naquela mulher pedófila, ela ainda quer ver a mãe. Ah, eu sinto falta de mamãe. Falta do quê? Ela só estava perto de você, meu coração, para saber as coisas, para te atazanar e rir de você. E rir de você. Essa mulher ria de você todo dia. Essa mulher ria de todo mundo. Não sei onde ela está morando, não falaram. Não sei se ela não pode estar nessa cidade com 400 pessoas, né? Não rola, né? O menino Owen e a Lauren não se falam mais, não se cruzam nos corredores, mas não se falam. Eu acho que inclusive porque ele está horrorizado que essa menina quer voltar a falar com a mãe, né? A Chloe fala, bonitinha, ela fala assim, a culpa não é da Lauren. Então é a maior vítima de todas, né? Porque é a mãe dela. Porque a Chloe, pelo menos, tem pais amorosíssimos. E o pai da Chloe, que é policial, fala que ele avisou o delegado. Ele falou, tenho certeza que quem está mandando essas mensagens essa mulher é estranha. Essa mulher é mentirosa, já saquei dela. E o delegado não ouviu. Então também, tá vendo? Delegado ruim, hein?
E uma investigação, coração, a gente sabe disso, você abre 500 portas, né? Você não fecha em uma só, você não vai do autor para o crime, você vai do crime para o autor. Então esse delegado foi péssimo, péssimo da entrevista, mas foi muito ruim. Então essa história da mãe pedófila, dessa mulher mardita, que o nome dela é Kendra Licari. Depois você tem a foto dela presa assim, tem pena de mim, você precisa me amar, eu só fiquei doida. Ah, você ficou doida? Hospício pra você. Tô aí pra você não. Chega perto de mais ninguém. Essa mulher tem que, de novo, gente, as pessoas têm que ter a solidão como seu pior castigo. Ninguém mais tem que falar com essa mulher. Nunca mais na vida. Uma mulher que faz isso com a filha? Isso não é gente. Isso é lixo humano. Deus me livre. Bom, falei demais. Beijo. Fico nervoso às vezes no comentário. É que a gente vai conversando, a gente vai ficando atônito com a maldade humana. Então, até já. Tem vídeo todo dia. Me conta, só deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu escrevo tanta coisa, depois eu falei, esqueci de falar, mas deixa eu ver. Aqui. Pai procura, tá. E a menina Chloe dá o celular. Todo mundo dá o celular. Aqui. IP bate esses 22 meses. Foram 22 meses entre a primeira mensagem e pegar o celular da mãe da menina lá. E ela fala, sabe o quê? Essa mulher aqui, essa Kendra Licari, ela fala assim, gente, todos nós cometemos erros. Você não pode me julgar, você também erra. Coração, você não errou. Minha vida, quer dizer, minha vida nada, né? Sua vida. Você falou para sua filha se matar. Isso não é cometer um erro. Cometer um erro é colocar, sei lá, um lustre na cabeça e saiu na rua. Até isso também não é um erro, né? Você quis botar um lustre na cabeça e saiu na rua, saiu. Isso não é um erro fashion. Isso não é um erro de cortar salada que eu corto. Eu corto salada, gente. Tá? Papai não pode cortar, eu corto. Não gosto de ficar dobrando folha. Isso não é um erro. Você não errou a cor do seu cabelo. Você não errou, foi entrar à direita, entrou à esquerda. Você falou para sua filha se matar. Não vem se comparar ao mundo. Você é pior que o pior. Porque além de tudo, você não teve nem cadeia para você. E você não tem que pagar mais nada. Então você tem que pagar o que agora? Solidão. E corajosa, aparece no documentário chorando, pedindo perdão. Não perdoa. Espero que a filha dela também não perdoe. Eu acho que é isso tudo. E ela gosta de atenção, quer ser a vítima. E isso não é síndrome de Munchausen. Ela está se utilizando da síndrome de Munchausen para dizer que ela, coitadinha, ela não se entende. Não, ela sabe muito bem o que ela é. E essa mulher, cuidado, hein? Não chega perto dela. Então, já tem vídeo todo dia.